Olá, meu nome é Daniele, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto e uma das autoras da pesquisa intitulada Micorrizas em raízes de Gomeza ramosa ocorrentes em diferentes fitofisionomias rupestres. Como as orquídeas estão entre as plantas de maiores valores comerciais, sabemos que, de certa forma, isso impulsiona sua extração predatória e pode prejudicar as populações naturais. As orquídeas na natureza só germinam em simbiose com fungos micorrízicos, sendo essa relação obrigatória. E durante o ano de 2021, saímos em busca de orquídeas em campos rupestres localizados em Ouro Preto, Minas Gerais. Durante o ano, monitoramos a floração de algumas espécies e o gênero Gomeza nos chamou a atenção. Encontramos variações morfológicas, vegetativas e florais, como o tamanho dos pseudobulbos, diferenças nas sépulas e máculas florais, dentre outras características. Então, suspeitamos que haviam espécies próximas de Gomeza na região. Decidimos coletar para identificar e analisar as características anatômicas das raízes de indivíduos de campo rupestre ferruginoso e campo rupestre quartzítico. E aqui nós podemos ver algumas das variações florais encontradas. Porém, ao contrário do esperado, todos os indivíduos foram identificados como sendo de uma mesma espécie, Gomeza ramosa. Seguimos então com a caracterização anatômica, a fim de investigar se o tipo de campo rupestre interfere em respostas anatômicas. Aqui podemos ter a visão geral da raiz em corte transversal, e para sua caracterização, vamos começar da extremidade para o centro. O velame tem espessamento parietal helicoidal e é possível ver as hifas fúngicas adentrando o tecido. Logo abaixo, podemos ver a exoderme com paredes lignificadas, exceto pelas células de passagem. As hifas adentram o velame e em seguida passam pelas células de passagem da exoderme, o que confere uma barreira seletiva apoplástica do que chega ao córtex. Nessas fotos, podemos observar no córtex as hifas fúngicas instaladas. Na foto da esquerda, podemos ver os pelótons e na foto da direita, os pelótons já em digestão enzimática feita pela planta. Mais internamente, a raiz, temos o cilindro central, composto pela endoderme, a qual tem paredes fortemente espessadas, exceto pelas células de passagem, sendo que esse tecido forma uma segunda barreira apoplástica. Os indivíduos de campo rupestre quartzítico apresentaram parede secundária lignificada na medula do cilindro, enquanto os indivíduos de campo rupestre ferruginoso apresentaram apenas parede primária. E não houve uma diferença significativa em relação aos caracteres anatômicos, nem em relação ao fungo observado. Decidimos também realizar uma análise histométrica para verificar significância em diferenças anatômicas e no nível da infecção micorrízica. Encontramos diferenças no diâmetro da raiz e na espessura do córtex, sendo que no campo ferruginoso os valores foram superiores ao campo quartzítico. As camadas de velame não diferiram entre os campos, indicando que o diâmetro da raiz não interfere no investimento em velame. A quantidade das células de passagem da endoderme apresentou diferença significativa, o que provavelmente está relacionado ao número de polos de protoxilema das raízes, onde também foi verificada a diferença, sendo que no campo ferruginoso os valores foram maiores. A estimativa de quantificação da infecção por micorrizas não diferiu entre os campos, assim como a quantidade de células de passagem da exoderme. Como a infecção se inicia no velame, passando em seguida pelas células de passagem da exoderme, e exatamente esses caracteres não apresentaram diferença, a quantidade semelhante da colonização por fungos pode ser explicada exatamente por essa relação. Portanto, concluímos que o calibre da raiz sugere uma plasticidade fenotípica que pode estar relacionada aos compostos bióticos e abióticos presentes nos diferentes substratos que têm origens químicas diferentes dos campos rupestres ferruginosos e quartzíticos. Aqui estão as referências utilizadas para pesquisa. E aqui eu deixo meu obrigado à Universidade Federal de Ouro Preto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, ao Departamento de Biologia da UFOP e ao Congresso Nacional de Botânica pela oportunidade da apresentação.